Olá, 901, mais uma semana com atividade aqui via WhatsApp, né? Videozinho aí para a gente estar conversando, estar falando sobre o nosso assunto, o assunto que nós estávamos tratando na escola antes disso tudo aí acontecer, né? Então, a nossa aulinha de hoje vai falar sobre radicais e a aplicação, né, dos radicais em medidas. Então, a gente vai falar de algumas coisas que talvez vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar, ou não, mas não tem problema, né? Na verdade, a gente vai estar revisando, né, as manobras, né, a manipulação aí que a gente pode fazer através das propriedades com os radicais, mas aplicando isso na questão de medidas, como perímetro, como área de figuras, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver duas situações com vocês aqui no nosso vídeo, na nossa aula, e vou propor a resolução de uma aí, tá? De alguma coisa por vocês também, tá? Vamos lá. Então, pessoal, vamos resolver juntos esse problema. Nós temos aí um triângulo ABC, uma figura geométrica conhecida, e temos, indicando aí as medidas dos lados desse triângulo, esses três radicais. Ou seja, a gente tem um lado que mede raiz de 20, tem outro lado que mede raiz de 45 e um terceiro lado que mede a raiz de 125. Todas essas medidas em centímetros, ok? Muito bem. O que o problema pede para a gente calcular é o perímetro desse triângulo. Eu acredito que em algum momento, né, vocês já receberam a informação de que quando a gente quer o perímetro de uma figura geométrica, nós queremos o quê? Saber a soma das medidas de todos os lados dessa figura, certo? Então, o que é o perímetro desse triângulo? É a soma de raiz de 45 com raiz de 20 com raiz de 125. Então, se eu representar pela letra P esse perímetro, bom, eu vou ter aqui raiz quadrada de 20, vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 20, mais a raiz quadrada de 45, mais a raiz quadrada de 125. Então, assim, a princípio, essa é a resposta. Ah, mas eu não posso somar 20 com 45 com 125? Não posso, e você sabe que não pode, porque nós vimos que para somar radicais é necessário que os radicais sejam semelhantes. Lembra? Falamos sobre isso. Ó. Por exemplo, se eu tenho 3 raiz de 2, né? Se eu quiser, eu posso somar 3 raiz de 2 com 1 raiz de 2. Ah, beleza. Aí eu vou ter o quê? 4 raiz de 2. Certo? Isso aqui a gente fez. Agora, se eu tenho 2 raiz de 3 mais raiz de 5, por exemplo, aí os radicais não são semelhantes. Aí eu não posso somar. Aí fica assim. Certo? Isso nós vimos em sala de aula. Ah, então eu vou deixar a resposta do problema assim? Não, também não. Por quê? Porque nós também vimos que é possível simplificar os radicais e talvez, quem sabe, depois dessa simplificação, você tenha aí radicais semelhantes e consiga fazer a soma. Certo? E é isso que a gente vai ver. Eu vou apagar aqui o rabisco que eu fiz, para dar mais espaço. E nós vamos simplificar. Nós vamos simplificar esses radicais aí, que apareceram aí na soma do perímetro, tá bom? Deixa eu ir apagando aqui. Ah, mas eu não lembro como é que simplifica. Claro que lembra. Vamos lá, vamos relembrar.
que a gente faz para simplificar o raiz de 20? Bom, a gente pega aqui o 20, não é isso? E decompõe o 20 em fatores primos. Olha que nós fizemos isso um monte de vezes, hein? Ó, 20 é número par, então eu posso dividir por 2. Então, aqui embaixo vai dar 10. 10 é número par, então eu posso dividir por 2. É claro que você está lembrando aí de ter feito isso. Ó, vai dar 5. Aí o 5 não é número par, aí também não dá para dividir por 3, só vai dar para dividir por 5 mesmo. E aí vai dar 1. Não é isso? Chegou aqui no 1, acabou. E aí, na prática, como é que a gente viu? Que quando tem um par aqui, esse par de 2 faz um 2 sair da raiz, né? E sobra o 5 dentro da raiz. De maneira que você vai poder escrever que a raiz quadrada de 20, né, é, na verdade, o quê? O 2 que saiu da raiz, porque tinha um par, vezes a raiz de 5, né? 5 foi o que sobrou dentro da raiz. Tudo bem? Nós vimos isso. Isso quer dizer, então, ó, que no lugar da raiz de 20, a gente pode escrever 2 raiz de 5. Beleza. Vamos fazer o mesmo com o 45 agora. Tá lá, 45. Vou decompor em fatores primos. 45 não é par, não dá para dividir por 2. No entanto, dá para dividir por 3. Lembra? Soma 4 mais 5, 9. 9 está na tabuada de 3, então dá para dividir por 3. Quando eu dividir o 45 por 3, vai dar 15. E 15 dá para dividir por 3 também. Quando eu dividir o 15 por 3, vai dar 5. Aí o 5 a gente já sabe que só dá para dividir por 5. Fechou 1. Então, o que eu vou poder escrever? Que a raiz quadrada de 45, aqui, ó, ela é, na verdade, o quê? Ó, tem um par de 3, tá vendo? Então, sai um 3 da raiz, sobrou o quê dentro da raiz? Um 5. Então, fica 3 raiz de 5, tá vendo? Ó, já estão aparecendo os radicais semelhantes, né? Não é isso? Beleza. Agora aqui, ó, falta o 125. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai fatorar o 125. 125 não é par, não dá para dividir por 2. Também não dá para dividir por 3, porque 5 mais 2 dá 7, mais 1 dá 8, e 8 não está na tabuada de 3, então só vou conseguir dividir por 5. Quando eu dividir o 125 por 5, eu vou encontrar 25. E aí 25, novamente, eu vou poder dividir por 5, que vai dar 5. Que eu vou dividir por 5 de novo e vai dar 1. Beleza? Muito bem, aí tem um par de 5 aqui, então a raiz de 125, ó, vai ser quanto? Vai ser o 5 que saiu da raiz, por causa do par, vezes a raiz do que sobrou, que foi um 5. 5 raiz de 5. Ok, galera? Então, como é que, na verdade, a gente poderia escrever aqui a nossa expressão do perímetro? Seria raiz quadrada de 20, que é 2 raiz de 5, a gente viu lá em cima, tá aqui, mais a raiz quadrada de 45, que a gente viu que é, na verdade, 3 raiz de 5, mais a raiz quadrada de 125, que a gente acabou de ver que dá 5 raiz de 5. Bom, aí agora, galera, a conversa mudou, né? Porque agora eu tenho radicais semelhantes, e aí eu posso somar, não é isso? Agora eu posso fazer, olha, eu tenho 2 raiz de 5. Se eu somo com 3 raiz de 5, eu fico com 5 raiz de 5. Não é isso? E agora, se eu somo esse 5 raiz de 5 com outro 5 raiz de 5, aí eu fico com 10 raiz de 5. Certo? Então, nossa resposta
10 raiz de 5 centímetros. Essa é a resposta do nosso problema. Ok? Tá aí. Beleza? Não podia fazer a soma como ela estava aqui inicialmente, porque os radicais não eram semelhantes. Agora, são semelhantes, podemos somar e está aí a melhor resposta que você poderia dar para o perímetro desse triângulo. Tá bom? Beleza? Vamos ver outro problema aqui. Agora eu vou trazer aí um problema que fala sobre a área, o cálculo de área. A gente vai, mais à frente, fazer um estudo mais detalhado sobre essa questão do cálculo de áreas, tá? Mas, talvez, acredito eu, você já saiba, tenha a informação que para calcular a área de um triângulo, você precisa multiplicar a base, a medida da base do triângulo, pela altura do triângulo e dividir esse produto por 2. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos ler aqui o enunciado do problema. As medidas dadas no triângulo isósceles. Quando eu falo triângulo isósceles, gente, eu estou falando que a medida desse lado é igual à medida desse lado, tá? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais, certo? O terceiro lado, que é o lado diferente, é a base desse triângulo. Então, a M aqui é mediana relativa à base. Ah, mas o que é mediana? Mediana é um segmento que eu baixo de um vértice até o ponto médio do outro lado. Isso quer dizer que esse lado aqui foi dividido em 2 pedaços iguais. Bom, então se um pedaço desse aqui mede, né, raiz de 14, então esse pedaço aqui também vai medir raiz de 14, ok? O que quer dizer que a nossa base, que é tudo isso aqui, ó, mede quanto? Mede 1 raiz de 14 mais 1 raiz de 14, mede 2 raiz de 14. Certo? Então, ó, temos a medida da base, que é 2 raiz de 14, e temos essa medida mediana, que no caso particular do triângulo isósceles, também é a medida da altura, tá bom? Então, ó, isso aqui é a medida da altura desse triângulo, raiz de 98. Tá aqui, raiz de 98. E o 2 raiz de 14, que a gente descobriu aqui também, é a medida da base, ok? Muito bem. E aí tem aquela informação inicial que eu falei para vocês, na medida da área, que a área do triângulo, né, ela seria calculada assim, a medida da base, aqui, ó, vou escrever a fórmula, hein? Medida da base vezes a medida da altura. Ah, mas Max, eu não lembro disso não, ninguém me falou isso não. Estou falando agora então, tá bom? Acredita no tio. Ó, base vezes altura dividido por 2. É assim que a gente... Essa é uma das maneiras da gente calcular a medida da área de um triângulo, tá bom? Então, sendo assim, vamos calcular a área desse triângulo aqui. Então, qual vai ser a área aí do nosso triângulo? Vai ser A igual medida da base, que é 2 raiz de 14, vezes a medida da altura, que é a raiz de 98, ok? Tudo isso sobre 2, tá? Bom,
Primeira coisa, esse 2 aqui, ele também está multiplicando, certo? Isso aqui é tudo uma conta de vezes só. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui embaixo. É o famoso tchum-tchum, tchum-tchum, certo? E aí ficamos com área igual a raiz de 14 vezes a raiz de 98. Tá bom? Bom, no caso da multiplicação, aí é diferente da soma, como a gente viu lá no outro exercício. A multiplicação a gente deve fazer. Se os índices são os mesmos, se é raiz quadrada vezes raiz quadrada, a gente vai, então, multiplicar o 14 pelo 98. Eu não posso somar. Multiplicar eu somo, tá? Eu posso. Então, ó, vai dar, multiplicando 14 por 98, vai dar raiz de 1372. Quer dizer, essa seria a área do meu triângulo. Mas será que essa é a melhor resposta? Ou será que dá para simplificar isso aqui? Bom, aí a gente teria que verificar, né? Fatorando, lembra? Vamos lá. Vamos pegar aqui o 1372 e vamos decompor em fatores primos. Vamos tentar fatorar isso aí. Quando a gente dividir o 1372, que é par, por 2, a gente vai encontrar 686, que é par. Então, a gente vai dividir por 2 e vai achar 300. Nossa, ficou horrível aqui, peraí. A gente vai achar 343. 343 é ímpar. Já não posso dividir por 2. Também não dá para dividir por 3, porque dá 10 a soma, não está na tabuada de 3. Não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 nem em 5. Talvez dê para dividir por 7. Aí eu vou dividir o 343 por 7 e vou encontrar 49. Tá, aí o 49 eu vou dividir por 7 também, que vai dar 7. Aí o 7 eu vou dividir por 7 e vou achar 1. E aí o que vai acontecer? Ó, vai ter um 2 que sai da raiz, vai ter um 7 que sai da raiz e vai sobrar um 7 dentro da raiz. Tá certo? Então, ó, esse 2 e esse 7 que sai da raiz, multiplicados vão dar 14. Vezes a raiz do 7 que sobrou. Então, a área aí desse triângulo é 14 raiz de 7. Pronto. Tá aí, tá resolvido. Ah, como é centímetro quadrado, então deixa eu apagar. Como é centímetros, né? A área é em quadrados, né? Então, vamos responder aqui, ó. 14 raiz de 7 centímetros quadrados. Pronto. Ficou melhor assim. Ok? Tá aí. Tá resolvido o nosso segundo problema. Na próxima tela, tá aí, eu tenho um quadrado e tenho um triângulo isósceles. Não é isso? Vou dar as dicas aqui, ó. Se isso aqui é um quadrado, então todos os lados medem a mesma coisa, né? A área do quadrado, ó, é a medida do lado do quadrado ao quadrado. Tá aí a fórmula. Tá certo? E aqui, se esse triângulo é isósceles, esses dois lados aqui têm a mesma medida, isso quer dizer que esse lado aqui também mede raiz de 20. E detalhe, nesse caso, esse lado é a base e esse lado é a altura. Então, é só fazer base vezes altura sobre 2 que você consegue calcular a área.
Então, vocês vão copiar para o caderno de vocês esse exercício aqui, vão resolver. Pode tirar uma fotinha, se quiserem, né? E aí me dá um retorno no meu WhatsApp privado. Manda para lá a fotinha do exercício resolvido, se vocês assim quiserem, tá bom? Para eu ver e dar o ok. Então, o que eu quero nesse exercício? Que vocês calculem as áreas desse quadrado e desse triângulo. Falou, galera? Então, ficamos por aqui, mais uma semana, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, isso é o mais importante, né? E conforme vocês forem conseguindo acessar aí a aula, pode me mandar aí a resolução, tá bom? Ah, passou de sexta-feira, pô, o Max não vai mais olhar, vou olhar sim. Só não manda no grupo, manda no privado, tá? Para não atrapalhar o segmento, o andamento das aulas no grupo. Manda para o meu particular, que eu vou dar ok com o maior carinho. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, tchau, então. Até a próxima.